Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui é seu irmão Adenilson Garcia quem está falando e estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus, para assim crescermos um pouquinho mais na graça e no conhecimento. E nesse estudo de hoje vamos estar aqui fazendo o nosso terceiro episódio da série sobre a história e a biografia dos personagens bíblicos do Antigo Testamento. E a história e a biografia que nós vamos ver hoje, nós vamos aprender um pouquinho mais hoje, é sobre Abel. Quem foi Abel da Bíblia? Qual a sua história, qual a sua biografia diante da palavra de Deus? Então é isso que nós vamos estar estudando no dia de hoje. Então fica ligadinho aí até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que você vai ser edificado pela palavra de Deus através desse estudo. Mas antes eu quero aqui fazer aquele convite especial para você que está assistindo este vídeo e ainda não inscreveu no canal, não é inscrito. Eu te peço, por favor, não esqueça de se inscrever e ative também aí o sininho de notificações para que o YouTube possa notificar a você todas as vezes que tiver conteúdos novos aqui no canal. Assim você vai estar por dentro de tudo o que acontece aqui e não vai perder nada, nem um vídeo sequer, e com certeza será edificado para a glória de Deus. Eu peço também a todos vocês, amados irmãos, por favor, não esqueça também aí de deixar o seu like, o seu comentário e também compartilha este vídeo para que as outras pessoas possam também conhecer um pouquinho mais da palavra de Deus. O seu like, o seu comentário é muito importante para o canal, pois é através do like, do comentário, que o YouTube vai fazer a leitura, que o vídeo está sendo bastante propagado e assim ele vai estar distribuindo este vídeo para mais pessoas e assim mais pessoas serão também alcançadas pela palavra de Deus. Conto aí com o seu apoio, com a sua compreensão para estar ajudando este canal. Quero também rapidamente aqui deixar um recadinho para vocês, meus irmãos, estarem fazendo uma visita lá na comunidade aqui do canal, onde eu estou ali publicando diariamente, eu estou publicando ali estudos bíblicos, para edificação da vida de vocês. Então vai lá na comunidade, dê uma olhadinha lá, verá que vai ter bastante estudo bíblico já publicado lá, e eu tenho certeza que você vai ser edificado. E também deixa lá na comunidade o seu like, o seu comentário, e vamos juntos, irmãos, juntos propagar o evangelho para milhares de pessoas. E também, meus amados, eu quero dizer para você que ali na comunidade tem uma publicação falando sobre caixinha de sugestão. Essa caixinha de sugestão, meus amados irmãos, eu abri ela para que você possa estar deixando ali o seu comentário, dando uma sugestão de um tema que você gostaria que eu trouxesse um estudo aqui no canal. Então você vai lá na publicação Caixinha de Sugestão, deixa lá um tema de estudo bíblico que você gostaria que eu trouxesse aqui no canal, e assim em breve eu vou estar aí atendendo esse seu pedido, essa sua sugestão, e estarei trazendo este vídeo com esse estudo. Então é muito importante você ir lá, que é uma forma de nós interagirmos uns para com os outros, para que um possa aprender com o outro. Amém, meus irmãos? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso estudo após a nossa vinheta.
creio eu, né, que todos conhecem muito bem, né, a história, né, de Abel e Caim, né, até mesmo pessoas, né, que não são cristãs, né, acaba conhecendo essa história, que é bastante propagada, bastante falada, né? Creio eu que muitos, né, já ouviram falar desses personagens, né? Adão, Abel e Caim. Porém, meus amados irmãos, né, nós vemos que muitos têm um conhecimento muito superficial, né, sobre essa história, sobre a vida de cada um desses personagens, né? E aqui, esta série, né, ela está exclusiva para isso, para que nós viemos aprender um pouquinho mais sobre a história desses personagens, como foi a história que nós já vimos aqui de Adão, como nós já vimos aqui também, né, a história e biografia de Caim, e agora vamos ver a história e a biografia de Abel. Eu tenho certeza que esse estudo é muito importante, irmãos, para o nosso conhecimento, para nós aprofundar um pouquinho mais na vida, né, desses personagens, não ficar somente com esse conhecimento superficial sobre esses personagens, sobre aquilo que a Bíblia relata, né, em cima desses personagens. Então é muito bom nós sabermos, né, como foi a vida deles, né, um pouco a qual a Bíblia relata, de que maneira foi, né, a vida deles, para assim nós entendermos melhor, né, a importância de cada personagem bíblico, né, que está aqui, né, nas Sagradas Escrituras. Porque eu creio, meus amados irmãos, que todos os personagens que estão, né, na Bíblia, ele tem aí os seus valores, né, ele tem aí, né, o seu significado. E é muito importante a gente sabermos isso e conhecermos melhor isso. Então vamos lá para iniciar esse estudo. Abel foi o segundo filho do casal Adão e Eva, que acabou sendo morto por seu irmão mais velho, Caim. Na verdade, não existe muitas informações na Bíblia sobre quem foi Abel, além de sua história, que é contada no livro de Gênesis. Ele também é mencionado brevemente no Novo Testamento. Há algo interessante sobre o pioneirismo de Abel, é que ele foi o primeiro pastor de ovelhas, o primeiro a oferecer sacrifício de animais nos registros bíblicos, o primeiro homem declarado justo na Bíblia e o primeiro mártir. Sobre o significado do nome Abel, alguns defendem que significa sopro ou vapor, aplicado talvez por causa da sua curta existência. Outros intérpretes defendem que o nome esteja ligado ao acadiano aplo, que significa filho. No entanto, devido à dificuldade em saber que tipo de idioma era falado naquele tempo, tudo não passa de conjecturas. O sacrifício de Abel. Abel oferecia a Deus os primogênitos do rebanho, e esse sacrifício foi mais agradável ao Senhor do que o sacrifício oferecido por seu irmão. O sacrifício de Caim consistia em um composto de grãos e vegetais. Não está exatamente explícito no texto se sua oferta foi preferida por Deus pelo fato de incluir vida no sacrifício animal, ou porque ele realizou a sua oferta com um espírito mais sincero. Essa última posição parece ser a mais coerente, considerando o alerta de Deus a Caim em Gênesis capítulo 4, versículo de número 7. Vamos ler aqui, Gênesis capítulo 4, versículo 7. Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar.
E a referência feita pelo autor de Hebreus sobre esse episódio, Hebreus capítulo 11, versículo 4, a Bíblia diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas, e por meio dela, depois de morto, ainda se fala. Portanto, parece certo que a forma com que Deus aceitou a oferta de Abel provavelmente esteja diretamente ligada ao seu caráter diferenciado. Caim mata Abel. Abel apresentou sua oferta a Deus, e esta foi mais aceitável ao Senhor em relação à oferta de seu irmão. Então Caim, muito enfurecido, levou Abel para o campo e o matou. Depois de ter matado Abel, Caim tentou se eximir da responsabilidade de seu ato. Ele até negou saber o paradeiro de seu irmão, mas foi duramente castigada por Deus. Então, meus amados, aqui, sobre a referência aqui de Caim, matando Abel, nós vemos aqui, que é bem claro que após, eles terem oferecido a sua oferta a Deus, a Bíblia é clara que fala que Deus ele aceitou mais a oferta, do Abel do que de Caim. E diante disso, a Bíblia vai relatar o quê? Que Abel, ele ficou enfurecido, ele deixou a ira, o ódio, fazer parte da vida dele. E diante disso, o que ele fez? Ele armou aqui essa armadilha, essa cilada para o seu próprio irmão. Ele já planejou o quê? Levou seu irmão para o campo, e ali então ele foi o quê? Matou Abel, tirou a vida de Abel. Mas a Bíblia também é bem clara, meus irmãos, ela nos mostra o quê? Que diante, desse ato de Caim, ele foi o quê? Ele foi duramente castigado por Deus. Ele foi severamente, castigado por Deus. Então, se você quiser saber um pouquinho mais aí da história de Caim, eu já fiz aí a história, a biografia dele, já está aqui no canal disposto para você. Se caso você ainda não assistiu, esse vídeo, então vai lá, assista, que você vai compreender melhor também a história, de Caim. Esse episódio aí de Caim, tem duas partes, que fala sobre a história, a biografia dele, referente a essa questão, e sobre, o casamento de Caim, com quem Caim se casou. Então é só ir lá e assistir, você vai compreender melhor o que está sendo estudado aqui nesse vídeo. Abel no Novo Testamento. O Novo Testamento traz algumas importantes referências sobre Abel. Em tais referências, Abel é apresentado como um modelo de mártir que sofre por sua fé. O próprio Jesus deu testemunho dele. Está em Mateus capítulo 23, versículo 34 e em Lucas capítulo 11, 51. O apóstolo João também escreve o qual em 1 João capítulo 3, versículo 12, também é testificado sobre quão justas as obras de Abel foram. Vamos ver aqui, meus irmãos, 1 João capítulo 3, versículo 12. Não sendo como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Então aqui, meus irmãos, nós já podemos ver, o que? Ver aqui que Abel, ele é reconhecido, no Novo Testamento, tanto pelo próprio Jesus, que está ali no Evangelho de Mateus e também no Evangelho de Lucas,
como também, né, o apóstolo João escreve aqui, né, na sua carta de 1 João, capítulo 3, versículo 12, né, reconhecendo que as boas obras, né, de Abel, que Abel ele era justo, né, porém o seu irmão, né, ele era o quê? Do maligno, como está escrito aqui, né, por esse motivo que ele então acabou, né, cometendo esse homicídio, né, esse assassinato, onde ele tirou a vida do seu próprio irmão. Conforme já foi citado no capítulo 11 da carta aos Hebreus, ele aparece na galeria dos heróis da fé. Hebreus 11, versículo 4. Ainda em Hebreus, o escritor neotestamentário deixou claro que a oferta de Abel era superior à oferta de Caim, porém foi inferior à oferta de Jesus. Irmãos, eu quero deixar algo relatado aqui para vocês, referente à questão, né, do sacrifício, né, aqui da oferta, né, dada ao Senhor por Abel e Caim. É o que muitos se pregam, os amados irmãos, que Abel, quando ele foi fazer sua oferta ao Senhor, né, ele fez, né, deu a sua primícia, né, fez a oferta, a sua primícia ao Senhor. Quanto Caim, né, ele deu, vamos dizer assim, aquilo que estava sobrando, né, ele não deu o melhor, né, da sua plantação, dos seus grãos, mas deu aquilo que estava sobrado, né, aquilo que tinha sobrado, melhor dizendo. Né? Mas, olhando para dentro da palavra de Deus, nós vamos ver que não é bem essa a questão, não é bem desse jeito. Então, eu creio, irmãos, que quando a pessoa ela prega, né, sobre Abel e Caim, né, sobre as ofertas de Abel e Caim, relatando essa questão, né, não é que Abel, né, ele deu o seu melhor para Deus, quanto Caim, né, ele deu ali, né, aquilo que sobrou da sua plantação. Por isso que Deus ele aceitou mais a oferta né, de Abel do que de Caim. Né? Olhando pela Bíblia, irmãos, nós vamos ver que não é esse o significado da questão de Deus ter aceitado mais a oferta de Abel do que de Caim. Nós vemos aqui, e é bem claro que Deus ele aceitou mais a oferta de Abel, por quê? Porque ele viu que Abel ele realmente, né, estava dando, né, a sua oferta com, né, o espírito justo, né, realmente ali de adoração, de exaltação a Deus. Como nós vimos aqui, irmãos. Deixa eu voltar aqui um pouquinho atrás para você ver. Só um minutinho, meus irmãos. Nós podemos ver aqui, irmãos, como exemplo até mesmo, né, ao Gênesis capítulo 4, versículo 7. Mas antes também eu quero ver aqui, voltar um pouquinho atrás, né, no começo aqui, quando nós começamos a falar sobre o sacrifício de Abel, nós vemos aqui que fala, Abel oferecia a Deus os primogênitos do rebanho, e esse sacrifício foi mais agradável ao Senhor do que o sacrifício oferecido ao seu irmão. O sacrifício de Caim consistia em um composto de grãos e vegetais. E como nós vemos aqui, irmãos, né, não é exatamente explícito no texto, né, que Deus ele realmente aceitou mais a oferta de Abel, né, porque por ter sido uma vida, né, um sacrifício animal, enquanto o seu irmão, né, ofereceu, né, os grãos, né, da plantação dele. Mas podemos entender aqui que Deus aceitou mais a oferta, né, de Abel, por quê? Porque Abel ele realizou a sua oferta, o seu sacrifício, com um espírito mais sincero do que o do seu irmão. Então, irmãos, pode até ser que Caim ele tenha dado também as primícias, né, dos frutos, dos grãos a qual ele tinha colhido. Mas
A questão é que Caim, ele não teve, né, o espírito, né, sincero quanto a de Abel. Então, por isso que Deus, ele agradou mais da oferta de Abel do que de Caim. Então, não é porque Caim deu aquilo que estava sobrando, mas é porque muitas vezes o que aconteceu? Podemos dizer assim, Caim, vamos dizer que ele ofertou meio que obrigado. Entendeu? Ele não ofertou assim de livre e espontânea vontade, porque realmente estava com o coração sincero na presença de Deus, que realmente estava, né, com a sua vida, né, na presença de Deus. Mas como ele viu que seu irmão, com a sinceridade de espírito, na presença de Deus, ia ofertar ao Senhor, então ele também foi e fez a oferta. Então essa aqui é a questão. Né? Por isso que a Bíblia, ela vai nos ensinar que quando nós levamos algo para o Senhor, referente às ofertas, né, nós temos que fazer o quê? De livre e espontânea vontade, com alegria no nosso coração. Nós temos que ser o quê? Estarmos disponíveis para fazer essas ofertas na casa do Senhor. Não fazer por obrigação ou por necessidade, mas fazer por amor, por alegria, por bondade, por benignidade, diante da casa de Deus, diante da obra de Deus. Então foi por isso que Deus, ele agradou mais, né, da oferta de Abel do que de Caim. Então é muito importante nós entendermos, né, essa questão, para que nós vamos compreender realmente o verdadeiro significado, falando sobre as ofertas oferecidas por Abel e por Caim. Amém, meus irmãos? Então, como nós vimos aqui, né, no início do estudo, não tem muito, né, que falar sobre a história, né, de Abel, além daquilo que está na Sagrada Escritura. E o que tinha que ver, que falar sobre, né, esse personagem, meus irmãos, foi o que eu falei até este exato momento. Então, eu vou estar aqui encerrando esse estudo. Espero que vocês possam ter gostado do estudo, que realmente esse estudo possa agregar ainda mais, né, o seu entendimento, que assim você possa, né, crescer na graça e no conhecimento, assim como eu estou crescendo. Porque cada vez, irmãos, que eu preparo aqui um estudo para trazer para vocês, para fazer o vídeo trazer para vocês, eu também estou aprendendo. Quanto mais estudo aqui eu preparo para poder estar trazendo aqui para vocês, mais também eu estou aprendendo. Eu faço esse estudo não é porque eu sei tudo, ou porque eu já conhecia essa história, eu já sabia isso, não. É porque Deus tem colocado, né, temas, né, no meu coração para trazer para vocês. Quando eu vou estudar sobre esse tema, sobre aquilo, estudo que eu vou trazer para vocês, então automaticamente eu acabo também aprendendo ainda mais. Né? Então isso é muito importante, tanto para mim como para vocês. Né? Então que vocês possam aí estar aí apoiando esse canal com o seu like, o seu comentário e também compartilhando esse vídeo para mais pessoas. Dessa forma, com certeza, você vai estar ajudando e muito esse canal. Amém? Fiquem todos na paz de Jesus. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E até o próximo estudo, se assim o Senhor nos permitir, para a glória do teu santo e eterno nome. Amém.